Fala galera, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse aqui é o Física Faz Sentido e nesse vídeo a gente vai resolver juntos a prova de Física da primeira fase da Unesp 2023. Foi uma prova bem legal, eu gostei do nível dela, achei de nível médio, não era uma prova muito difícil, mas também não era fácil. Para quem fez a prova Unicamp 2023, era um nível mais alto do que o da Unicamp, exigia mais dos candidatos, mas ainda assim era uma prova que dava para fazer. Os candidatos bem preparados provavelmente tiveram um bom desempenho nessa prova de física. Mas vamos parar de enrolar, vamos começar a resolver logo essa prova. Deixa eu mudar a minha tela aqui. Começando aqui pelo exercício 70, questão 70. Na verdade, isso aqui estava na prova de Química, mas é sobre gases perfeitos e como a gente também estuda isso na física, eu vou resolver essa questão, é um bônus para você. Essa questão fala assim, ó. Para se calibrar o pneu do carro num posto de serviços, a recomendação é colocar cerca de 30 psi, sigla em inglês para a unidade de pressão libra-força por polegada quadrada. Para o pneu de um avião, que é preenchido com nitrogênio puro em vez de ar, a regulagem recomendada é cerca de 200 psi a temperatura ambiente de 300 Kelvin. Então a gente tem aqui uma pressão de 200 psi para a temperatura de 300 Kelvin. No entanto, no momento do pouso, essa pressão interna pode aumentar significativamente como consequência do calor gerado pelo impacto e atrito com o solo e pela ação dos freios, com a temperatura podendo atingir os 1200 Kelvin. Supondo que o volume do pneu não se altere, a pressão interna do nitrogênio no pneu durante o pouso pode atingir o valor de quantos psi? Então ele quer que a gente determine qual é a pressão final do nitrogênio no pneu do avião. Quando a gente tem uma transformação gasosa, uma alteração da pressão, volume ou temperatura, a gente usa a lei geral dos gases perfeitos, o famoso Pivot-Povetov. Então vamos chamar de P1 a pressão final, V1 o volume final e T1 a temperatura final. E vou chamar também de P0 a pressão inicial, V0 o volume inicial e T0 a temperatura inicial. Galera, como não tem alteração do volume, a gente pode cortar o volume dos dois lados e aí eu fico com a pressão final P1 dividido pela temperatura final 1200 Kelvin igual à pressão inicial, que é de 200 psi, então 200 psi, dividido pela temperatura inicial, que era 300 Kelvin. E aí, isolando o P1 e fazendo a conta, você vai chegar em 1200 vezes 200, dividido por 300, o que é igual a 800. 800 psi é exatamente o que a gente encontra na alternativa E. Então está resolvido esse exercício de química ou física, como você preferir, né? E você poderia resolver ele até de forma muito mais rápida, lembrando que quando o volume é constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Quando você quadruplica a temperatura, que foi o que aconteceu, mudando ela de 300 para 1200, você quadruplica também a pressão. Então, se a pressão inicial era de 200 psi, quadruplicando chega em 800. Rapidão, muito mais simples se você usar a proporcionalidade aqui. Agora sim, na prova de física mesmo, o exercício 76 fala assim, o termopar é um sensor de temperatura constituído por dois fios metálicos distintos, 1 e 2, unidos em uma das extremidades pela chamada junção de medida e conectados na outra extremidade a um voltímetro conforme a figura. Como esses fios são constituídos de metais diferentes, o voltímetro indica uma diferença de potencial que depende da temperatura lida pela junção de medida. Essa diferença de potencial é interpretada e determina a temperatura lida pelo termopar. Os termopares são classificados com letras, dependendo dos metais utilizados em sua confecção.
O gráfico mostra como varia a diferença de potencial U, lida pelo voltímetro em função da temperatura θ, indicada por três tipos de termopares, E, K e N. Nesse gráfico, a sensibilidade do termopar, medida em milivolts por grau Celsius, está associada com a inclinação da reta tangente à curva em determinado ponto, que a gente pode entender matematicamente como sendo o coeficiente angular da reta. De acordo com o gráfico, vamos lá. Alternativa A. Para uma mesma temperatura, a diferença de potencial lida pelo voltímetro é menor para o termopar do tipo E do que para o termopar do tipo K. Vamos ver aqui, para uma mesma temperatura, vamos pegar, por exemplo, 600 graus Celsius. Para uma temperatura de 600 graus Celsius, você pode ver que a DDP medida pelo voltímetro E é maior do que a DDP medida pelo voltímetro K. Então, essa alternativa não faz sentido, está eliminada. B. O termopar do tipo E apresenta uma sensibilidade menor do que o termopar do tipo K para qualquer faixa de temperatura. Bom, ele falou para a gente aqui que a sensibilidade do termopar, medida em milivolts por grau Celsius, está associada à inclinação da reta tangente à curva, ou seja, ao coeficiente angular. Galera, o termopar E, a reta dele tem uma inclinação maior. Então, consequentemente, a sensibilidade dele é maior e não menor. Por isso, a gente pode eliminar a alternativa B. C. Para uma mesma diferença de potencial lida pelo voltímetro, o termopar do tipo N indica uma temperatura maior do que o termopar do tipo E. Então, vamos lá, uma mesma diferença de potencial. Deixa eu apagar aqui esses risquinhos. Agora eu vou colocar aqui uma mesma diferença de potencial, por exemplo, 30 volts. Então, está aqui, 30 volts. Ele está comparando o termopar N com o termopar E. A temperatura medida pelo termopar E está aqui, em torno dos 400 graus Celsius. Para o termopar E está em torno dos 800 graus Celsius. E o que ele falou? Para uma mesma diferença de potencial, o termopar N indica... tá certo. O termopar N indica uma temperatura maior do que o termopar do tipo E. Foi exatamente o que a gente encontrou. Então, a alternativa correta é a alternativa C. A alternativa D falava que na faixa de 600 a 1200 graus Celsius, a sensibilidade do termopar do tipo K é maior do que a sensibilidade do termopar do tipo N. Essa afirmação é falsa porque entre 600 e 1200 graus Celsius, que é essa faixa aqui, você tem a mesma inclinação para as duas retas, a reta verde e a reta amarela, indicando que os dois termopares têm a mesma sensibilidade. Então, esse aqui é falso também. E o E, por que está errado? Dos três tipos de termopares, o do tipo N é o que apresenta a maior sensibilidade. Errado, quem tem a maior sensibilidade é o do tipo E, cuja reta tem a maior inclinação. Então, chegamos aqui na alternativa C. Ok? Finalizamos esse exercício, vamos para o 77. Deixa eu aproveitar e pedir aqui para você dar aquele joinha no vídeo, se inscrever no canal também, caso não esteja inscrito. Isso ajuda bastante o nosso trabalho. Mas vamos lá, vamos para o 77. Em um dia de treinamento, dois amigos, Alberto e Bernardo, decidem dar voltas consecutivas em um circuito de 1000 metros de comprimento, partindo simultaneamente de um mesmo ponto, porém movendo-se em sentidos opostos. Alberto caminha no sentido horário e Bernardo corre no sentido anti-horário, com velocidade 3 vezes maior do que a de Alberto. Então tá aqui, Bernardo corre no sentido anti-horário com velocidade 3 vezes maior do que a de Alberto. Eu já vou anotar aqui, que a velocidade do Bernardo é o triplo da velocidade do Alberto. Os dois mantêm suas velocidades escalares constantes. Após o início desse treinamento, no instante em que ocorrer o terceiro encontro entre os dois, Alberto e Bernardo terão percorrido respectivamente quantos metros?
Bom, galera, vamos pensar de forma bem simples aqui. Se a velocidade do Bernardo é 3 vezes maior do que a do Alberto, num mesmo intervalo de tempo, a distância percorrida pelo Bernardo vai ser o triplo da distância percorrida pelo Alberto. Beleza? Porque no mesmo intervalo de tempo, com uma velocidade 3 vezes maior, o Bernardo vai percorrer uma distância 3 vezes maior também. E como eles se encontraram pela terceira vez, o deslocamento relativo entre eles vai ser igual a 3 vezes o comprimento da pista, 3.000 metros. Tá? Vamos lá, 3.000 metros. E esse deslocamento relativo, como eles estão em sentidos opostos, é a soma das duas distâncias percorridas. É o ΔS do Alberto mais o ΔS do Bernardo, que é igual a 3.000. Aí, se eu trocar o ΔS do Bernardo por 3 vezes o ΔS do Alberto, vai ficar ΔS do Alberto mais 3 vezes o ΔS do Alberto igual a 3.000. Então, 4 vezes a distância percorrida pelo Alberto é igual a 3.000 metros. E essa distância percorrida por ele é igual a 3.000 dividido por 4, o que vai dar 750 metros. Então, temos 750 metros para o Alberto. Para o Bernardo, essa distância tem que ser 3 vezes maior, ou seja, 3 vezes 750, o que vai dar 2.250 metros. E aí a gente chega na alternativa 750, 2.250, alternativa D. E essa é a nossa resposta para esse exercício. Coisa bonita. Estamos felizes porque a gente está acertando tudo. Você está conferindo aí? Está percebendo que você está indo bem na prova? É ou não é? Espero que sim. E aí, vamos para o nosso próximo exercício. Questão 78. Esse aqui fala que funcionários de um mercado utilizam um dinamômetro funcionando como uma balança. Esse instrumento é constituído por uma mola ideal vertical e por um prato horizontal de massa 200 gramas, preso, em repouso, na extremidade inferior dessa mola por cabos de massas desprezíveis. Então, tenho aqui a massa do prato, 200 gramas, em repouso. Ao utilizar esse dinamômetro, um funcionário deixa um pacote de café cair verticalmente a partir do repouso no centro do prato, de uma altura de 45 centímetros em relação a ele, conforme a figura. O pacote colide inelasticamente com o prato e o conjunto começa a oscilar na direção vertical, apresentando uma velocidade de 2 metros por segundo imediatamente após a colisão. Considerando que o conjunto, constituído pelo prato e pelo pacote de café, seja isolado de forças externas nessa colisão, que G seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando a resistência do ar, a massa do pacote de café é de quantos gramas? Então vamos lá. A gente tem uma colisão inelástica. Nas colisões inelásticas, a gente não tem conservação de energia, mas tem conservação da quantidade de movimento. E aí você pode pensar o seguinte: a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. No início, o prato estava em repouso e só o café estava em movimento, né? O pacote de café estava em movimento. Então, a quantidade de movimento inicial era a quantidade de movimento do café. E a quantidade de movimento final é a quantidade de movimento do conjunto do café mais o prato. Então, os dois ficam juntos, né? Eles permanecem unidos, café mais prato. Quantidade de movimento, você deve lembrar, é massa vezes velocidade. Então, fica aqui, ó, a massa do pacote de café
vezes a velocidade com que ele atingiu o prato, velocidade do café, igual a massa do café mais a massa do prato, vezes a velocidade do conjunto, né? Vou chamar de velocidade final, logo após a colisão. Reparem aqui, galera, que a gente conhece a massa do café, mas não, a gente quer saber a massa do café. A gente conhece a velocidade final, que é 2 metros por segundo, e conhecemos a massa do prato. Para a gente determinar a massa do café, ainda falta descobrir a velocidade com que o café colide com o prato. E para isso, a gente vai usar um Torricelli, uma equaçãozinha de Torricelli. Deixa eu chamar isso aqui de equação 1, porque agora eu vou mudar um pouquinho a sequência e vou começar a resolver uma equação de Torricelli para descobrir a velocidade com que o pacote de café colide com o prato. Por que eu vou usar a equação de Torricelli? Porque a gente tem a distância percorrida, tem a aceleração, que é a gravidade, tem a velocidade inicial, que é a velocidade final, e não tem tempo, irmão. Se não tem tempo, usa Torricelli. Então fica V quadrado, vou chamar de VC, velocidade do café ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS. Esse VC quadrado é igual à velocidade inicial do pacote de café, é 0. Então sobra 2 vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes 0,45 metros, o que vai dar 9. E tirando a raiz dos dois lados, a gente tem VC igual a 3 metros por segundo. Isso aqui eu vou chamar de resultado 2. E aí eu vou pegar esse resultado e vou jogar, substituir na equação 1. E vai ficar assim, ó. A massa do café vezes 3 é igual a massa do café mais 0,2 kg, que é a massa do prato, 200 gramas, vezes 2, que é a velocidade deles logo após a colisão. Aí, fazendo a distributiva do lado direito, a gente tem 3 vezes a massa do café igual a 2 vezes a massa do café mais 0,4, e a massa do café é igual a 0,4 kg, também conhecido como 400 gramas, ou nesse caso, como alternativa E. Olha que beleza! Bonitinho esse exercício, né? Esse aqui é um exercício de um nível um pouquinho mais elevado do que os outros, por quê? Aqui você tem 2 etapas de resolução. Não é um exercício direto, é um exercício onde você tem que usar, primeiro, a conservação da quantidade de movimento e depois a cinemática, né? Um movimento uniformemente variado a queda livre do pacote de café. Mas no final tudo se encaixa e a gente chega na resposta alternativa E. E aí, legal? Tá gostando? Tá curtindo? Tá indo bem? Espero que sim. Se estiver gostando, aproveita e dá aquele joinha, né? 79. O gráfico apresenta a frequência média de oscilação F das pernas de um animal em função do comprimento de suas pernas L, quando ele caminha de forma natural. Esse mesmo gráfico pode ser utilizado para uma pessoa caminhando nas mesmas condições. Então reparem que vocês têm aqui a frequência em passos por segundo em função do L, comprimento das pernas, em centímetros. Considere uma pessoa adulta de 80 kg cujas pernas medem 1 metro, caminhando em um parque sobre uma superfície plana e horizontal, com velocidade escalar constante. Se, em determinado trecho dessa caminhada, para cada passo dado, essa pessoa deslocar-se 90 centímetros, a sua energia cinética será de quantos joules? Bom, vamos lá. Ele quer saber a energia cinética, né? Energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado
dividido por 2. A massa a gente já sabe, 80 kg. Falta saber a velocidade. Olhando para o gráfico, a gente pode ver que para um comprimento de 1 metro, tá aqui, ó, 100 centímetros, você vai ter uma frequência de 1 passo por segundo. Tá aqui, ó, frequência de 1 passo por segundo. E como você tem 90 centímetros para cada passo, tá aqui, ó, 90 centímetros para cada passo, dando 1 passo por segundo, a velocidade dessa pessoa vai ser de 90 centímetros por segundo. Pegou a ideia? 1 passo por segundo. Cada passo tem 90 centímetros, então você anda 90 centímetros por segundo, que eu tenho que transformar em 0,9 metros por segundo. Aí é só jogar na equação, fazer a conta e correr para o braço. A massa é 80 quilos. A velocidade 0,9, está ao quadrado, divide tudo por 2. Esse 80 dividido por 2, eu já vou colocar aqui, ó, 40. E 0,9 ao quadrado dá 0,81. E se você fizer as contas direitinho, ó, repara que vai dar um pouco mais do que 32, no caso 32,4 joules, alternativa B. Então você nem precisa fazer a conta exata, você já bate o olho ali na conta que você tem que fazer, 40 vezes 0,81, e você chega em 32,4 joules, é a única alternativa possível. E a gente acertou mais um. Está resolvido. Se tinha dúvida, não tem mais. Agora vamos para a questão 80. Essa questão aqui que lembrou muito um exercício que caiu na prova do Unicamp 2023, né, que foi 2 semanas atrás. Nem isso, 1 semana e meia. Esse cara fala assim, ó. Um raio de luz monocromática propagando-se pelo ar incide sobre um líquido em equilíbrio contido em um recipiente, é refratado e passa a propagar-se por esse líquido em uma direção inclinada de um ângulo alfa em relação à superfície do líquido conforme a figura. A tabela apresenta 5 líquidos que podem estar no interior desse recipiente e seus respectivos índices de refração absolutos. Então você tem ali propanona, propanal, isopropanol, ácido propanoico e propanotriol, nomes bonitos. Dos líquidos apresentados na tabela, aquele para o qual o ângulo alfa assume o menor valor possui uma fórmula estrutural dada por qual alternativa? Eita, tem uma química aqui, né? Interdisciplinar esse aqui. Galera, acompanha comigo aqui no desenho, ó. Reparem que a gente tem aqui o ângulo de incidência e o ângulo de refração. O ângulo alfa, tomem muito cuidado, não é o ângulo de refração aqui. Ele é complementar ao ângulo de refração. Ele mais R são iguais a 90 graus. E na refração, a gente usa a lei de Snell-Descartes, que diz que N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. Beleza? Antes de fazer as contas, deixa eu fazer um negócio aqui. Quando a luz passa do meio mais refringente do menos refringente para o mais refringente, do menos para o mais, ela se aproxima da reta normal. E é o que está acontecendo aqui, né? Lembra da frasezinha do menos para o mais aproximais e do mais para o menos afastemos? Então, quando passa do meio menos refringente, que é o ar, para o mais refringente, que é o líquido, você vai ter uma aproximação da normal. O índice de refração do ar é 1. E aí, quanto maior for a variação do índice de refração, maior é o desvio sofrido pela luz, quer dizer, mais ela aproxima-se da normal. E quanto menor for o índice de refração do líquido, ou seja, quanto menor for a mudança, a variação do índice de refração, menos a luz vai se desviar.
Para você diminuir esse ângulo alfa, né, lembra que ele quer saber quando que o alfa tem o menor valor possível. Para você diminuir o ângulo alfa, você tem que diminuir o desvio sofrido por esse raio luminoso, ó, porque aí o alfa diminui. Para diminuir o desvio sofrido pelo raio luminoso, você precisa que o líquido tenha o menor índice de refração possível, o mais parecido possível com o ar. E aí, com isso, já vou adiantar aqui, ó, a gente tem que chegar na acetona, na propanona, certo? Mas eu quero provar isso matematicamente. E aí, usando a lei de Snell, voltando na lei de Snell, tenho N1, índice de refração do ar. O seno do ângulo I. Aqui, N2, o índice do líquido, vezes o seno do ângulo R. Acontece que, como eu disse para vocês, o ângulo R é complementar ao ângulo alfa. Ó, R mais alfa é igual a 90 graus. E por isso, o seno do ângulo R é igual ao cosseno do ângulo alfa. Eu posso reescrever a lei de Snell como índice do ar vezes o seno de I igual ao índice do líquido vezes o cosseno do ângulo alfa. E isolando o cosseno de alfa, a gente tem ó, seno de I vezes o índice de refração do ar dividido pelo índice de refração do líquido. Galera, como que funciona o cosseno de um ângulo entre 0 e 90 graus? Quanto menor for o ângulo alfa, maior é o valor do cosseno de alfa. É só você lembrar que para 0 grau o cosseno vale 1, para 90 graus vale 0. Então, para você diminuir o ângulo alfa, você tem que aumentar o cosseno de alfa. E essa equação está mostrando para a gente que o cosseno de alfa e o índice de refração do líquido são inversamente proporcionais. Quando você diminui o índice de refração do líquido, você aumenta o cosseno do alfa e, consequentemente, você diminui o valor do alfa. Então, a gente precisa que o índice de refração do líquido seja o menor possível. E isso leva de novo a gente para a propanona, aqui, ó, cujo índice de refração é 1,35. E essa é a parte da física, né? Descobrir qual é o líquido. Agora, a parte da química, aí cabe a você saber que a fórmula da propanona é essa aqui, ó, que está na alternativa C. Então, eu não vou me arriscar a discutir aqui as estruturas químicas, né? A fórmula estrutural da propanona, mas aí das aulas de química você deve saber que essa é a alternativa correta e está resolvido. Legal? Então esse aqui é um exercício de análise ali do comportamento da luz que eu achei bem bacana também. E vamos para o 81 de ondulatória, ondas estacionárias. Nos instrumentos musicais de corda, as cordas apresentam diferentes espessuras e diferentes densidades lineares de massa, para que aquelas que emitem sons mais graves não precisem ser muito longas, o que inviabilizaria a construção do instrumento. Para ilustrar o fato de que cordas que emitem sons mais graves precisariam ser muito longas, considere duas cordas, 1 e 2, ambas com extremidades fixas, que apresentem espessuras iguais, mesma densidade linear de massa e que estejam submetidas à mesma força de tração. Deixa eu grifar isso aqui porque vai ser super importante para a gente. Então, ó, apresentem espessuras iguais, mesma densidade linear de massa e que estejam submetidas à mesma força de tração. Quando essas cordas vibram em seus modos fundamentais, a frequência da onda sonora emitida pela corda 1, então a frequência emitida pela corda 1 é 150 vezes maior do que a frequência da onda sonora emitida pela corda 2. Sabendo que a corda 1 mede 5 centímetros, o comprimento da corda 2 deve ser de quantos metros?
Bom, vamos lá. O que quer dizer esse trecho aqui, onde ele fala que as duas cordas apresentam a mesma espessura, a mesma densidade linear de massa e que estão submetidas à mesma força de tração? Ele está querendo dizer aqui que a velocidade de propagação das ondas na corda 1 é igual à velocidade de propagação das ondas na corda 2. Isso você consegue determinar pela equação de Taylor, que diz que a velocidade de propagação da onda numa corda é a raiz da tração dividido pela densidade linear de massa. Então, nas duas cordas as ondas se propagam com a mesma velocidade. Aí você tem que lembrar que numa onda estacionária, cada lóbulo, são essas figurinhas que você tem aqui, ó, cada lóbulo tem um comprimento igual à metade do comprimento de onda das ondas que se propagam ali. Então, o comprimento da corda, nesse caso, é igual a meio comprimento de onda. Ou seja, eu posso dizer que o comprimento de onda λ1 dividido por 2 é igual a L1. Então, λ1 é igual a 2 vezes L1. Também posso dizer que o comprimento de onda na corda 2 dividido por 2 é igual a L2, por isso λ2 é igual a 2 vezes L2. E aonde que tudo se encaixa? Isso tudo vai se encaixar na relação entre as frequências. Ele diz que a frequência na corda 1 é 150 vezes maior do que a frequência na corda 2. Só que da equação fundamental da ondulatória, V igual a λf, V igual a lambda vezes f, a gente pode trocar a frequência pela velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então, V1 sobre λ1 é igual a 150 vezes V2 sobre λ2. Como as velocidades são iguais, a gente pode cortar. E aí temos λ2 igual a 150 vezes λ1. Trocando λ1 e λ2 por 2L1 e 2L2, eu tenho 2 vezes L2 igual a 150 vezes 2 vezes L1. Esse 2 eu vou cancelar dos dois lados, e aí sobra L2 igual a 150 vezes 0,05 metros, 5 centímetros. E essa conta, se você fizer no capricho, com carinho, vai dar 7,5, ou seja, 7,5 metros, exatamente o que aparece na alternativa A. E assim a gente chegou em mais uma resposta, mais uma resolução na prova da Unesp. Olha que maravilha! Bonitinho esse exercício também, gostei dele. Nível médio para ele. E aí vamos fechar aqui com exercício de eletrodinâmica, circuitos, uma associação de resistores, questão 82. Um circuito elétrico é constituído por um gerador ideal de força eletromotriz E, um amperímetro também ideal A e dois resistores ômicos de resistências R1 e R2, conforme a figura. O gráfico abaixo do circuito representa a variação do potencial elétrico V ao longo dos pontos do ramo PZ, que contém os dois resistores, adotando o potencial do ponto P como sendo nulo. Sabendo que o amperímetro indica 2 amperes, as resistências R1 e R2 são respectivamente iguais a quanto? Vamos lá, galera! Esses dois resistores estão em série, eles formam um caminho único para a passagem da corrente.
Então, a mesma corrente que passa no R1 passa no R2 e é a mesma corrente que passa pelo amperímetro, que, segundo o enunciado, vale 2 amperes. Agora, olhando no gráfico, reparem que no ponto P a gente tem um potencial igual a zero. E aí de P até S, ali no gerador, você tem um aumento de 80 volts no potencial, o que indica para a gente que a DDP desse gerador é igual a 80 volts. Aí, entre os pontos T e U, reparem que você tem uma queda de potencial de 80 para 30. Se você tem uma queda de 80 volts para 30 volts, eu sei que no resistor R1 a gente tem uma DDP de 50 volts. E no trecho entre X e Y, o potencial cai de 30 para 0, o que significa que a DDP no resistor R2 é de 30 volts. Vou colocar aqui do lado, ó, que U1 é igual a 50 volts e U2 é igual a 30 volts. Usando a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. É mais bonitinho isso. R vezes I. A gente tem que a resistência de cada um desses caras é igual a DDP dividida pela corrente. A resistência R1 é igual a U1 dividido por I, 50 volts dividido por 2 amperes, 25 ohms. E a resistência R2 é igual a U2 sobre I, 30 volts sobre 2 amperes, o que é igual a 15 ohms. Então, a gente tem 25 ohms e 15 ohms, o que aparece na alternativa D. Gostei desse exercício. Ele deu uma forma diferente aqui achou uma forma diferente de fornecer os dados, as diferenças de potencial. Então você tinha que ler o gráfico, entender o gráfico para poder obter os valores das variáveis importantes. E assim nós terminamos a prova de física, que eu realmente gostei. Achei uma prova legal, bacana. Espero que vocês tenham gostado também, tenham entendido a resolução e que tenham ido bem, principalmente. Isso é o mais importante. Galera, me segue, lembra, deixa o seu joinha aqui se puder. E assim que a gente tiver mais vídeos, você vai ficar sabendo se você ativar o sininho também lá do nosso canal, tá bom? Valeu, abraços, até o próximo vídeo e boa sorte nos vestibulares.